Você já teve a sensação de que estava no caminho profissional completamente errado? Que o que você fazia não te preenchia de verdade? Eu já. E muitos de vocês talvez não saibam. Mas antes de ser professora, a minha jornada começou em um lugar totalmente diferente. Eu trouxe aqui alguns pontos que, seguindo uma linha cronológica, que já é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo e eu sempre esqueço uma parte. Então eu acho que agora eu consegui colocar tudo numa ordem aqui cronológica. Com certeza eu vou esquecer alguma coisa porque tem muita, mas vou contar um pouquinho para vocês sobre o meu caminho até aqui. Eu sou a Dara Estrela e nesse canal eu ajudo adultos travados a destravarem o inglês com leveza e segurança. Nesse vídeo, então, eu vou abrir o meu coração e contar toda a minha trajetória. O que eu fiz antes da faculdade de letras, como eu descobri minha paixão pela educação e como tudo isso me transformou na profissional que eu sou hoje. Fica comigo até o final, porque talvez a minha história possa te inspirar a encontrar o seu próprio caminho. Bom, quando eu terminei o ensino médio, como muitos jovens, eu estava meio perdida. Na minha escola teve um teste aplicado por uma psicóloga no ensino médio, no último ano do ensino médio. Um teste de habilidades para saber qual a área que o aluno estava se destacando mais, para ver se isso ia ressonar com o que a gente estava criando de expectativa para o Enem. E no meu teste, ironicamente, ele deu inconclusivo. Muitos deram, tipo, direito, áreas de exatas, engenharia, psicologia, medicina, que era o que eles realmente já estavam planejando fazer. Só que eu gostava de tudo, então eu não tinha muito o que fazer ainda, eu não tinha ideia ainda do que fazer. Meus professores me achavam uma aluna difícil porque eu fazia perguntas difíceis, eu trazia tópicos difíceis, eu participava muito em discussões filosóficas nas aulas de história, filosofia, sociologia. E o meu professor do ensino médio, né, de sociologia, ele falou comigo que eu tinha muito potencial para ser uma grande pensadora ou historiadora ou filósofa, alguma coisa do tipo. Seguir nessa linha, né? Não que eu tenha nenhum tipo de síndrome de grandeza, não, nada do tipo. Mas que ele percebia que, como eu participava muito, que eu tinha muito interesse, que talvez essa era uma boa área para eu investir. Então, eu fiquei com isso na cabeça, falei com a minha família que eu ia tentar filosofia na Faculdade Federal assim que saísse a nota do Enem. Mas eu comecei a pesquisar os cursos, né, de outras faculdades. Comecei a tentar pensar um pouquinho fora da caixa, até porque eu sempre fiz muito isso. Aquariana, né? Sou assim. Tentei pensar um pouquinho fora da caixa e ver outros cursos com outros olhos e outras perspectivas. Até que eu me deparei com o curso de Ciências Sociais, que estava juntando basicamente tudo que eu gostava naquela época, tudo que me falaram que eu era boa naquela época, que era a filosofia, a sociologia e várias outras coisas dessa parte mais das ciências humanas do que das ciências exatas. Eu nunca fui uma aluna ruim, mas eu era mediana, do tipo, minha mãe falava, olha, eu sei que você estuda, é estudiosa, é inteligente, claro que tem coisas na vida que a gente não vai gostar, a gente não, né, não precisa gostar de tudo, mas faça o suficiente, né? Faça o mínimo para que você não perca anos de vida, né? Não tome bomba e etc. Então a parte de matemática, física, química, que não era muito do meu interesse naquela época, que eu achava que quem ia usar isso ou ia para engenharia ou ia para ciências médicas,
Então eu não tinha interesse nessa área já, no ensino médio eu já não gostava. Então não investia muito em estudar, eu só fazia o necessário, né? Tirava média ou ficava de recuperação, mas acabava recuperando. Só que nas linguagens e nas humanas eu sempre fui muito boa. Eu sempre me destaquei. Até em simulados da escola. Teve um simulado que teve da própria escola, que a editora dos livros da escola mandou o simulado pra gente fazer no terceiro ano do ensino médio, que era de. É tipo um Enem, estilo Enem, né? Tinha várias perguntas de português, e aí no outro dia tinha várias perguntas de matemática e tal. As de matemática eu já, tipo assim, né, fazia o mínimo e tal. Mas, quando saiu o resultado das notas dos testes, a coordenadora me chamou pra me perguntar, né, se eu tinha me dedicado, estudado para fazer o teste de português, porque eu tinha fechado o teste de português. E eu não costumava fechar as provas de português, até porque a parte mais de nomenclatura de coisas eu esquecia, eu confundia. Eu gostava muito de linguagem, eu gostava muito de português, muito de inglês, mas eu não era assim também o crânio e tudo mais. Não era a professora, a preferida da professora, digamos assim. E nesse teste eu fui muito bem e ela falou que eu não só tirei a maior nota da sala, como eu fechei as questões de português, ou seja, eu acertei tudo. E na de matemática eu acho que eu tirei até abaixo da média, enfim. E aí ela me falou que tinha uma professora de redação que estava com um cursinho para pré-ENEM. E que como eu tinha ido muito bem na área do português, que ela poderia me indicar para poder ter desconto nas aulas para eu tirar uma nota melhor na redação. Eu não investia muito, né, na redação, e a redação é uma nota que pesa muito no Enem. Eu acabei falando que eu não queria fazer o cursinho, mas eu já tinha feito o Enem 2 vezes, né? Eu fiz no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio. E no terceiro ano eu já tava tipo assim: bom, o que vai ser, vai ser. Eu, né, durante o ano escolar, eu fiz o que eu pude. O que eu lembrar, eu vou lembrar. O que eu não lembrar, eu não vou lembrar. A escola já tinha preparado a gente psicologicamente para esse momento do Enem. Então, como eu ainda não tinha muita certeza do que eu queria fazer, eu acabei não me dedicando muito, né? Igual outros alunos que queriam medicina, que queriam engenharias, que queriam coisas, né? De notas de corte mais altas, fizeram cursinhos ao longo do ensino médio e eu não fiz. Porque eu não tinha ideia ainda do que fazer. E aí, quando eu comecei a pesquisar outros cursos, eu me deparei, né, com as ciências sociais, igual eu falei. Então, quando eu tinha falado com a minha família que eu queria fazer filosofia, sempre aquele, né, tipo, não dá dinheiro, você vai fazer o que com isso depois? É, sabe? Vai dar aula, o que você faz com a filosofia, né? E eu também não sabia, e eu não tinha resposta. Então, eu fui, apliquei para a Faculdade Federal do Maranhão, para Ciências Sociais, porque eu tinha um pedaço de família lá no Maranhão. Então eu pensei que eu teria, né, apoio e suporte enquanto eu estivesse fazendo a minha faculdade lá. Só que isso foi em 2017. Formei, né, no ensino médio em 2016. Em 2017 eu fui para o Maranhão, fiz um semestre das Ciências Sociais. Tinha gostado muito do curso, estava indo muito bem, estava tirando notas boas, né? Tava a cada aula, tava me descobrindo e tudo mais. Porém, a pressão da faculdade, como eu era um pouco mais largada, digamos assim, no ensino médio, eu fazia só o suficiente, eu comecei a sentir essa pressão da faculdade muito forte. E eu não contava isso pra muita gente, né? Eu não fazia terapia na época.
e tudo mais. E aí essa pressão da faculdade começou a ficar muito forte e o meu corpo começou a dar sinais. Eu ficava muito estressada, eu perdia o foco, perdi os prazos das leituras. Eram muitas leituras muito densas. Eu gostava muito de ler, eu gostava da literatura que estava na ementa, mas como eram muitas coisas para ler em pouco prazo, eu acabava ficando tão sobrecarregada, tão é, ansiosa que eu não conseguia dar conta. E aí isso refletiu muito na minha saúde física. Eu tive. Não é pedra no rim, eu tive alguns cristais no rim que me deu uma cólica renal muito, muito forte. E como eu, né, passei essa dificuldade lá, minha família falou que era para eu voltar, que isso não estava sendo bom para mim, que eu não ia conseguir sozinha, que lá eu não estava tendo o apoio que eu teria aqui e tal. Então eu fiz um semestre, fechei um semestre, vim de férias, mas no segundo semestre eu já não estava dando conta. Então no segundo semestre das Ciências Sociais eu tranquei e voltei para Minas Gerais. Aí beleza, finalizou o ano de 2017, em 2018 eu falei, poxa, já tenho 19 anos, né? Já tenho que fazer alguma coisa da minha vida. Se eu falhei na faculdade uma vez, eu tenho que pensar o que eu vou fazer agora. Já tava com essas cobranças. Comecei a fazer uns freelance, porque eu, né, precisava de comprar umas roupinhas, queria, né, ter ali o meu dinheiro para poder sair com as amigas, tomar um açaí, ir pro shopping e tal. Comecei a pegar uns freelance, trabalhei em loja de açaí e tal, trabalhei em outras coisas. Eu também fazia algumas vendas para minha mãe, com marcas de beleza, né, que ela sempre trabalhou como empresária da beleza. Então eu também fazia isso junto com ela. E em 2018 eu tive a oportunidade de fazer um técnico de enfermagem, né? Eu vi que estava sendo anunciado esse técnico. Eu já tinha feito técnico de informática é, durante, né, a escola, o ensino médio, mas eu não tinha o título, acho que o meu certificado eu perdi. Enfim, eu tinha esse técnico e eu pensei, poxa, por que não fazer um outro técnico, né? Já que eu não tenho o que fazer aqui na minha região não tinha nenhum tipo de curso que eu gostaria de fazer. E as ciências humanas, a ciência, a ciência mesmo, né? A pesquisa, a área da saúde também me interessava muito, mas não era algo que eu, tipo, me esforçaria para fazer uma medicina da vida. Eu via muito a minha mãe cuidando dos meus avós em casa e eu sabia que essa área de cuidador de idosos era muito forte aqui na região. É, então eu pensei, poxa, por que não também ter essa oportunidade de cuidar dos outros, já que eu gosto de estudar, eu gosto né, de ciências, eu gosto de pesquisa, eu gosto dessas coisas. Vou tentar fazer esse técnico de enfermagem para ver se eu dou certo nessa área. Qualquer coisa, se eu gostar da área da saúde, eu faço uma enfermagem, ou então eu realmente me dedico para fazer uma medicina, o que não era muito o meu desejo, não. Mas enfim, conversei com a minha família, minha mãe e a minha tia me apoiaram. Fiz o teste para fazer o técnico de enfermagem, passei com uma bolsa muito boa. E aí a minha tia falou que ia financiar os meus estudos. Minha avó ia pagar uma parte e minha tia ia pagar outra parte. Acabou que a minha tia, né, financiou a maior parte, mas sou muito grata a ela por causa disso. Então, comecei em 2018 o técnico de enfermagem e foi levando ano. Fui levando ano estudando e fazendo esses freelance. Já no início de 2019, eu me encontrei assim, né, na rua e tal, com uma professora minha, da época que eu fiz curso de inglês. Eu fiz FISC enquanto eu tava no ensino fundamental 2, né, até eu formar no ensino médio, eu formei junto, né, formei na FISC e depois formei no ensino médio. E, e aí essa professora que eu reencontrei na rua falou que ela tinha uma escola, que ela estava procurando professores, que ela
lembra que eu era muito dedicada, que eu tive uma nota muito boa, graças a Deus eu sempre fui realmente muito dedicada. E na minha turma da FISC eu tirei realmente a maior nota. Eu alcancei o maior score que tinha na época da prova de proficiência. Tive a maior nota, formei com honras. Fui muito bem, né, em tudo, em todas as provas, graças a Deus. Então, essa professora lembrou de mim dessa época que ela me deu aula no curso de inglês e falou que ela estava precisando de professor de inglês para dar aula na escola dela. E eu falei que eu não tinha título, que eu estava estudando e tal, mas ela falou que queria me dar essa oportunidade. Se eu quisesse essa oportunidade, ela me daria. E claro, eu agarrei, né? Comecei a dar aula de inglês para ela, para a escola dela. Então, participei de treinamentos, aprendi metodologias, mesmo que eu não tivesse, né, na faculdade nem nada, estar dentro da sala de aula me mudou como aluna, me mudou como pessoa também. Essa inversão de papéis que de manhã eu tava na frente da sala e de noite eu tava sentada ouvindo a professora, né? Então eu tava nesses dois lugares ao mesmo tempo. Fez, assim, um avanço imenso na minha vida. E desde então que eu comecei a ganhar o meu dinheiro, comecei a trabalhar e estudar ao mesmo tempo, foi ficando muito difícil, foi ficando muito desafiador. Levar duas áreas diferentes, né? Eu tinha que estudar metodologias, eu tinha que estudar coisas para ensinar e também estava aprendendo coisas novas da área da saúde, estava ficando muito pesado, muito difícil. E então eu resolvi, né, morar sozinha, porque eu achei uma kitnet bem perto de onde eu estudava, e eu estudava à noite. Então, tava ficando muito tarde para eu voltar para casa e eu levantava muito cedo para ir trabalhar. E o quanto que eu tava gastando de passagem era mais do que eu gastaria morando sozinha numa kitnet lá. Claro que eu teria que arcar com todos os meus gastos, que em casa era a minha mãe que fazia, né, as compras e tal, mas eu resolvi morar sozinha. Beleza. Aí no final de 2019, começou a época de estágio do meu curso técnico. E eu não conseguia conciliar o trabalho com o estágio, então precisei sair do trabalho para fazer o estágio. Enquanto isso, né, enquanto eu estava estagiando com o técnico de enfermagem, eu fui fazendo outros freelancers, trabalhei em pizzaria, trabalhei em outras coisas, né? Já quando virou o ano, em 2020, em fevereiro foi minha formatura do técnico de enfermagem e em março começou a pandemia. Um pouco antes de começar a pandemia, eu tinha iniciado em uma outra escola de inglês, graças a essa experiência que eu já tinha adquirido na primeira escola, né, que a minha professora tinha me dado essa oportunidade. Eu consegui aplicar e passar numa vaga para uma outra escola de inglês, que era uma escola de bairro, mas era assim, tinha bastante alunos e tudo mais. Eu ia pegar uma quantidade boa de aulas, que ia conseguir ter uma renda boa. Na época, né, ia ser perto de um salário comercial, trabalhando menos do que um horário comercial, né, claro. E comecei a dar algumas aulas particulares também nesse meio tempo, para pessoas que, né, eram já mais próximas a mim. Então, eu estava nessa escola e dando aula particular. Quando a pandemia estourou, essa virada que teve no mundo, né, que a maior parte das coisas foi para o digital, como o fluxo de alunos na escola que eu estava diminuiu muito e começou a ser mais por videochamada, as outras pessoas que trabalhavam lá tinham família, tinham filhos e tal. Então, não foi uma decisão muito difícil para os donos da escola me deixarem ir
por causa da pandemia, né? Então me demitiram porque eu era mais nova, não tinha família e tal, então eu podia fazer qualquer outra coisa, não dependia daquilo ali para sobreviver, embora eu dependia entre aspas, né? Beleza. Eu tinha conhecido uma empresária enquanto eu estava dando aula na primeira escola de inglês que gostou muito da minha metodologia, gostou muito da minha aula, fazia questão de ter aula comigo. Ela gostava muito das minhas aulas. Mas como eu trabalhava para a escola e não para ela, ficava difícil dela conciliar os horários dela com os horários que eu podia dar aula dentro da escola. Quando ela me propôs para dar aula para ela, eu não podia, por causa, né, do de contratos da escola que falam que você não pode pegar os alunos da escola e levar para você. Mas como já tinha se passado um ano que eu já tinha, né, saído, que eu já tinha passado por aquela empresa, eu topei dar aula para essa empresária na casa dela, né? Gostava muito de mim e não deixou de me mandar mensagem naquela época falando que queria ter aula, mesmo que fosse online, mesmo que eu fosse na casa dela e tal, ela fazia questão de ter aula comigo, porque ela tinha gostado muito de mim. Graças a Deus, Deus coloca as pessoas, né, na nossa vida. E essa empresária, ela tinha uma agência de publicidade e propaganda. E acho que na segunda aula que eu fui lá na casa dela para dar aula para ela, ela falou comigo depois que a gente acabou a aula, falou comigo, olha, eu senti no meu coração desde a primeira aula que eu tive com você que você tinha muito potencial, que não era só aquilo, que você não seria só minha professora. Eu, por causa da pandemia, eu tive que mandar uma parte do meu pessoal embora, mas eu preciso de alguém para me ajudar, para me auxiliar, né, com os meus compromissos, para me auxiliar na empresa e também se você estiver trabalhando comigo dentro da agência, fica mais fácil de eu conseguir entre uma reunião e outra, no horário ali que a gente tiver, ter as aulas de inglês com você. Então eu pagaria o seu salário, né, para você trabalhar para mim, comigo, na agência, e também pagaria, além do seu salário, as aulas que a gente tivesse. Não seria no meu horário de intervalo nem nada, né? Seria no horário que ela pudesse. Então eu topei, falei que eu não tinha experiência, né, registrada, mas ela falou que pelo jeito que eu articulava, que eu dava aula, que eu me portava, que ela gostaria de me ter dentro da agência ali para ver como que eu me desenvolveria, para ver em qual área que eu atuaria melhor. E como a pandemia não estava tendo muito atendimento presencial, ela falou que eu poderia trabalhar na agência presencialmente por causa do computador que ficava lá com todos os dados e tal. Até porque eu precisava entender o sistema da empresa, como eu ia ficar num cargo, né, de assistente administrativo, que eu não ia ser só uma secretária, que eu não ia ser só uma atendente, que era para eu começar a pegar o fluxo da empresa e tal. Então ela me deixou ir presencialmente para a empresa e eu comecei a ficar nesse cargo administrativa e além de fazer a agenda dela, né? Eu era assistente pessoal dela, mesmo que não estivesse na carteira, eu ajudava ela com os compromissos dela, com as coisas pessoais da vida dela e também trabalhava na agência. E fiquei lá por um bom tempo. E aí, em 2020, como eu já tinha me formado no técnico de enfermagem, eu falei, pô, vou continuar estudando, né? Alguma coisa, vou ver o que eu acho aqui para poder fazer de curso, para quando eu sair daqui ou quando alguma coisa acontecer que eu não puder mais trabalhar aqui, eu ter outras coisas para fazer além disso. E aí eu fiz inscrição para um curso de auxiliar de necrópsia. Porque apareceu assim para mim um anúncio e tal, eu falei, poxa, legal, eu nunca vi falar sobre isso, nunca vi falar sobre essa profissão, não tenho muito conhecimento,
eu acho que vai ser legal saber disso. Então, eu fiz a inscrição aí para esse curso de auxiliar de necrópsia. E aí, beleza. Ainda estamos em 2020. Isso foi início de 2020. O curso foi rapidinho, acho que não teve nem 3 meses de duração, por causa da pandemia, né? A gente começou no início do ano, janeiro, fevereiro. Em abril a gente já estava meio que formado e a gente não teve como estagiar nem nada, mas acabou que eu não tive perspectiva nenhuma para trabalhar como auxiliar de necrópsia. Essa profissão, entre aspas, ela não existe, né? Eu não vou dizer que foi um golpe, até porque o curso existe, mas hoje em dia a profissão não existe mais. Eu não sei se dá para vocês entenderem. Porque quando precisa de gente para ajudar lá no IML, ou o médico leva o seu próprio ajudante, seu próprio auxiliar, ou o estado ou o município tem que fornecer um funcionário público para poder exercer essa função lá no IML. Então, não tinha como eu entrar nessa área, a não ser por meio de concurso ou com um outro médico, que eu não ia me esforçar naquela época, porque eu já estava de CLT. Enfim, depois disso, no primeiro semestre de 2020, eu ainda tinha algumas pessoas que eu estava dando aula particular de inglês. E aí eu pensei, poxa, se eu vi que é uma coisa que eu consigo fazer, que eu consigo fazer bem, que eu já tinha uma aptidão, eu agora vou me profissionalizar. Porque quando eu aplico para essas vagas de professor de inglês, me dizem que eu não posso assinar a carteira como professora porque eu não tenho título, mas que eles não podem me contratar sem título, sem termo, e tava ficando difícil para poder ver outras áreas além do que eu já estava fazendo. E aí eu me matriculei na Letras, já que tava tudo EAD e tudo mais, e comecei a fazer então o curso de Letras aí em meados de, acho que maio de 2020. Beleza. Passei o ano de 2020 todo trabalhando na agência, fazendo a faculdade EAD, me dedicando, estudando muito, atendendo alguns alunos particulares fora do meu horário de trabalho. E em 2021, como eu já tinha aí quase um ano de experiência dentro da agência, eu vi que se eu saísse da agência e quisesse ter uma outra experiência, ocupar um outro cargo de assistente administrativo, eu precisaria, né, de alguma comprovação de escolaridade também. Eu resolvi fazer um curso de aperfeiçoamento, um curso livre, né, no caso, de assistente administrativo pelo Senac. Isso foi em 2021. Então, fiz esse curso de aperfeiçoamento, esse curso livre de assistente administrativo pelo Senac, porque eu já estava naquela posição dentro da agência, eu já estava ocupando aquela vaga, eu já estava, né, tendo aquela experiência, e eu acreditei que agregaria para mim em outras ocasiões, em outros tipos de trabalho que eu quisesse naquela área. Foi um curso muito bom, a minha turma foi muito legal, mesmo sendo EAD, a gente teve um entrosamento muito bacana, era sempre online, todo mundo com a câmera. A nossa formatura foi muito legal, foi muito divertida. Os trabalhos de conclusão de curso dos grupos foram muito criativos. Gostei muito, desenvolvi muitas outras habilidades também dentro desse curso que eu comecei a aplicar também na minha vida prática, no meu trabalho. Paralelo, né? Eu fiz alguns freelancer de assistente de fotógrafo. Eu tinha um amigo fotógrafo que não dirigia, mas ele às vezes precisava pagar a gente para levar ele em alguns lugares para poder fotografar alguns casamentos.
E aí ele me fez uma proposta para ir uma vez com ele. E eu tinha trauma de dirigir. Calma que a gente vai chegar lá. Então ele me fez essa proposta para poder ajudar ele nesse casamento, porque de última hora a pessoa que ia levar ele desistiu, não cancelou, né? Não poderia ir. Então ele precisava de alguém de confiança que poderia fazer isso por ele. Então eu tinha carteira e eu falei que eu poderia ajudar, né? Ele ia me pagar, óbvio, que eu estaria, né, tirando ali o meu final de semana para prestar esse tipo de serviço, mas eu tinha trauma de dirigir. Só que eu não tinha falado isso para ninguém, porque quando eu tirei carteira, eu não comecei a dirigir de cara, porque eu não tinha carro, né? Eu não ia ficar pegando o carro da minha mãe, que eu ficava com medo de alguma coisa acontecer com o carro e eu não ter como marcar. Então eu fiquei mais de um ano sem dirigir depois que eu tirei carteira. Eu fui dirigir dentro da agência. Quando precisava buscar alguma coisa, como eu estava presencialmente na agência, o carro da agência ficava lá à disposição. E quando outras pessoas não podiam ir, que era o pessoal da produção, né, que fazia o trabalho mais bruto e tal, mais braçal, quando eles não podiam ir, eu ia, né, no carro buscar o que precisava buscar. Então foi aí que eu voltei a dirigir. E eu nunca tinha pegado estrada, eu nunca tinha pegado BR, eu nunca tinha saído aqui da cidade, além das duas cidades que permeiam aqui na região do Vale do Aço. Então eu fui fazer esse serviço com ele, eu levei ele em outra cidade, foi muito legal, foi tipo 4 horas de viagem, escutando música, conversando, batendo papo. Foi uma experiência muito legal. Então eu gostei de dirigir. E aí eu fiz algumas outras viagens com ele por causa dessa experiência boa que foi de dirigir. Além disso, nos finais de semana que eu não tinha, digamos assim, nada para fazer, que eu já tinha feito tudo que eu precisava fazer durante a semana, eu pegava freelance com alguns cerimoniais. É, eu ia ou ficar nos brinquedos, né, para vigiar as crianças, ou servir mesa, ou então ajudar o pessoal da cozinha. Ficava de freelance. Aí em 2022, isso durante o ano de 2021, virou o ano. Em 2022, eu comecei a ter estágio. Mesmo sendo EAD, a faculdade, né? Desde 2020, em 2022 eu já precisava cumprir uma carga horária de estágio presencial, porque a gente tinha que fazer relatório, tinha que, né, fazer o trabalho de conclusão de curso e precisava dessa experiência dentro de sala de aula, no estágio. Mas eu não ia conseguir fazer o estágio trabalhando na agência. Então eu tive que sair da agência para poder fazer o estágio. Por causa disso, eu procurei outros meios, né, de me sustentar. E uma amiga minha, ela tem a própria empresa dela, ela tem a própria escola de inglês online dela. E nessa época eu conversei com ela, falei, né, o que estava acontecendo. Falei que eu ia ter que sair do emprego e tal. E aí ela me ofereceu algumas aulas na escola dela. Até eu conseguir estabelecer um horário de que horas eu ia fazer o estágio e que horas que eu ia ter livre para poder dar aula para a escola dela. Então, eu fui para uma escola particular para fazer o estágio. Era um estágio só observatório, gente. Eu ficava sentada igual os alunos, vendo como é que o professor dava aula, fazendo anotações de como que era a metodologia que ele usava, como que era a explicação que ele fazia e tal, para colocar no relatório. E dava essas aulas para essa minha amiga fora do meu horário de estágio. E ao longo do ano eu peguei tanta aula com ela, enchi tanta minha agenda, que ela, como confiava em mim, né? Como já a gente fez o curso de inglês juntas em 2000 e poucos, lá em 2013, 2014, a gente fez o curso de inglês juntas. Então a gente se conhecia há muito tempo. Ela se mudou, ela foi para fora, né? Ela foi morar no exterior.
e ela precisava de gente de confiança para ajudar ela com a escola na parte pedagógica, na parte de coordenação, porque como ela estava fora, ela não conseguia atender todos os alunos que precisava. E aí eu comecei a ajudar ela nessa parte de coordenação também. Então tive essa experiência muito boa, né, de não só dar aula, mas também a parte de trás, a parte da gestão, a parte da coordenação, a parte do atendimento, né, de uma escola. Foi com ela que eu tive essa primeira experiência. E eu já falei que eu não paro de estudar, né? Ao mesmo tempo eu tava estudando milhas. Foi uma época que, assim, tava um boom de gente estudando milhas aéreas por causa da pandemia, que aí tava todo mundo aprendendo sobre cartão de crédito, sobre milhas, porque os pacotes de viagem estavam muito baratos por causa da pandemia, que tava tudo parado, o turismo tava tudo parado, então eu fiz um curso de milhas também. Aí eu mudei de escola para fazer estágio, o meu segundo estágio em outra escola, né? Porque são dois estágios, um estágio de inglês e um estágio de português. Então, meu estágio de português eu fiz numa escola, estágio de inglês eu fiz em outra. No meu segundo estágio, eu conheci uma professora de inglês que tinha um projeto bilíngue na escola que eu tava, né, no estágio, que foi a escola que eu estudei, inclusive. E ela, no segundo semestre, ela me chamou pra ver se eu queria dar aula para ela. Ela estava precisando, né, de professor para esse projeto bilíngue, que era um horário extra classe. E então eu estava fazendo meu estágio na escola. E aí ela me viu, conversou comigo, perguntou o que eu estava fazendo, né? Eu falei que eu estava fazendo letras, que eu estava dando aula de inglês. Então ela já tinha a escola dela, tinha o projeto dela. Ela tinha escola digital também. Então me deu algumas aulas online, me treinou para dar algumas aulas presencial para ela no projeto de inglês. Então eu fiquei nessa escola nessas duas áreas, fazendo estágio e participando desse projeto aí com a outra professora. E no final de 2022 eu inventei de estudar instrumentação cirúrgica. Eu já estava na fila de espera desse curso desde 2020, porque quando eu estava formando no técnico de enfermagem, no meu estágio de enfermagem do técnico, eu fiquei na sala de pequenos procedimentos por um bom tempo, dentro do meu estágio. E eu gostei muito dessa área cirúrgica, dessa área de ajudar o médico, de descobrir o nome dos instrumentos e tal. E gostei muito dessa área e me inscrevi para esse curso, mas como, né, tudo parou e a área da saúde tem que ser presencial, não estava tendo esse curso ainda. Fechou as turmas, né? Não estava tendo. Mas no final de 2022, no segundo semestre de 2022, eu recebi um e-mail da escola falando que eles iriam abrir uma nova turma, que agora a pandemia já estava mais suave, né? Já estava podendo ter os encontros presenciais, né? 2022. Final de 2022, então eu entrei para o curso de instrumentação cirúrgica. Tava gostando muito, tal. Mas muita coisa aconteceu no ano de 2022, muita coisa boa, graças a Deus. Eu e meu esposo, a gente mudou de casa, a gente, né, comprou nosso apartamento e a gente se casou. Então, no final do ano, foi muita coisa, uma coisa atrás da outra. Então, tava fazendo o curso de instrumentação, tava gostando muito. E aí, no início de 2023, fui estagiar. Então, eu tive que deixar o projeto, que eu finalizei o segundo semestre de 2022 com o projeto, e falei que eu não ia renovar em 2023, porque eu precisaria desse tempo de novo para poder fazer um novo estágio de um outro curso que eu estava fazendo, né? Então eu estava pegando outros tipos de freelance. Eu comecei a ficar de babá para uma pessoa e fiquei alguns meses como babá enquanto eu estava cumprindo o meu estágio da instrumentação cirúrgica. Só que eu já tinha planejado uma viagem internacional para 2023. Então, quando eu recebi convite de
registrar a carteira, de trabalhar em alguns lugares, eu não pude aceitar, porque eu já estava com essa viagem marcada. E, e aí tentei ficar só de freelancer, mas acabei também trabalhando em um hotel, né, na recepção, nessa área administrativa, né, de recepcionar, de fazer documentos e tudo mais. Trabalhei num hotel, já conversado, né, falado assim, olha, eu tenho um tempo específico para ficar aqui. Eu preciso, né, trabalhar, eu preciso me manter até a minha viagem, até porque eu preciso terminar de juntar o que eu preciso para minha viagem. Então, eu quero muito trabalhar aqui, mas até tal data. E aí ele topou, super me deu a chance, me deu a oportunidade, porque viu que eu tinha um currículo bom, né? Todos esses anos que eu estava estudando, que eu estava construindo todo o meu conhecimento, as minhas entrevistas são sempre muito boas, porque eu domino muitas áreas, domino um pouco de muitas áreas, né? Então, eu acabo sendo uma peça coringa ali para qualquer empresa que eu aplique. E ele falou isso comigo, né? Falou, olha, você tem potencial para ficar aqui, para crescer, para em algum momento a gente poder te treinar em uma outra área. Eu falei, olha, eu gostaria muito, mas tem essa questão, né? Eu não posso ficar porque eu tenho que viajar. E aí, no meio do ano de 2023, eu fui para Portugal, porque eu já tinha feito tudo o que eu tinha que fazer da faculdade de letras, eu já tinha entregado todos os meus trabalhos, todos os meus projetos, todos os meus relatórios, eu tinha entregado o meu TCC, tava faltando só a nota, o certificado geral sair, que é a nota de todos os semestres. Então eu já estava meio que formada, eu não ia ter colação de grau, eu não ia ter formatura, porque foi tudo EAD, mas eu já podia fazer uma pós ou então um mestrado. Então eu optei por fazer o mestrado em Portugal. Pesquisei muito, gostei muito do mestrado que eu escolhi lá na faculdade. Eu optei pelo mestrado em tradução e serviços linguísticos, porque eu já prestava mais outros serviços linguísticos, né? Eu já tinha traduzido currículos, já tinha ajudado alunos a construir aplicações para intercâmbio. Então, eu já prestava serviços linguísticos e eu gostei muito dessa área, desse curso. E aí, eu conversei, né, com meu esposo, falei desse curso, falei que tinha um potencial muito grande para poder, né, abrir mais ainda o leque de possibilidades dentro do ensino e aprendizagem de idiomas e da prestação de serviços também em outros idiomas, que é a área que eu gosto, que eu comecei a me desenvolver mais, que eu fui mais apta. Então, fui no segundo semestre para Portugal e o calendário europeu é diferente do nosso. As aulas não começariam em julho, tipo assim, igual no Brasil começaria. O processo seletivo seria no final de agosto e as aulas iam começar em setembro. Acho que era isso. Isso, Final de agosto era o processo seletivo e as aulas começavam no início de setembro. Então, até lá, eu tentei trabalhar, mas não consegui, porque, né, os patrões falavam que, eu não posso te contratar, porque tem a lei do apoio ao estudante, que se eu te contratar, eu vou ter que flexibilizar para você. Então, ao invés de contratar uma pessoa, eu vou ter que contratar duas, porque o tempo que você não tiver aqui, eu vou ter que ter outra pessoa e tal. Então, foi difícil, eu não consegui arrumar nenhum trabalho nesse meio tempo lá. E como eu não sou herdeira, meu esposo não é rico, a gente não é nem classe média, digamos assim. Eu fiz o que eu pude, né? Como eu já tava lá, eu tinha estudado muito sobre cartões e tal, igual eu falei. Eu consegui um limite muito alto no cartão, acabei estourando todos os meus cartões para poder ir. Comprei euro para poder ir, né, no cartão.
paguei a minha estadia lá no cartão. Então, tudo que eu podia fazer no cartão, eu fiz. Porque eu achei que eu ia ficar pelo menos os 3 anos. 2 anos do mestrado e 1 ano, né, que eu ia ficar profissionalizando lá, trabalhando lá, para ter essa experiência internacional que todo mundo pede, né? E acabou que pensei, poxa, se eu vou ficar 3 anos no exterior, vou sujar meu nome, né? Vou sujar meu nome, vou botar meu nome aí no Serasa, porque quando eu voltar, eu vou ou negociar, ou então esperar caducar. Enfim, foi uma péssima decisão. Tô aí com o nome sujo até hoje, enfim. Fiz um semestre do mestrado, mas como eu não tive condições financeiras de me manter, eu voltei para o Brasil. Mas enquanto eu tava lá, né? Enquanto eu tava estudando, eu tava, além do mestrado, eu tava fazendo curso de marketing digital. Eu tava fazendo uma mentoria também, né, com outro professor de inglês, para que eu pudesse aparecer um pouco mais no Instagram e tal, mas eu tinha ainda essa trava. Eu ainda tenho muita trava, eu ainda tenho muita dificuldade de aparecer. Eu não tenho constância no Instagram. Eu não gosto muito de aparecer. Eu já falei isso em outro vídeo e eu ainda vou fazer mais vídeos sobre isso. Então eu estava fazendo curso de marketing digital e lançamentos, infoprodutos e tudo mais. E ao mesmo tempo estava dando aulas particulares. Eu tinha 2 alunos de aula particular que eu conseguia conciliar porque eles estavam no mesmo fuso horário que eu, lá na Europa, né? Eles estavam em Londres. Então, fiquei só com essas 2 aulas como renda, que era muito pouco. O meu aluno me pagava 10 euros só por aula. Então, 10 euros era o que eu tinha suficiente para fazer a compra da semana com pão, presunto, mussarela para lanche, né? Suco e macarrão e atum. Então, tipo assim, foi pra Europa, não sei o quê. Passei muito perrengue na Europa. Até em obra eu trabalhei lá na Europa. Eu fui pra uma construção civil. Pedi pelo amor de Deus pro cara. Falei, eu faço o que você quiser. Eu pinto, eu bordo. eu faço o que você precisar. Não me vê como uma mulher, mas me vê como uma pessoa que precisa de um trabalho. E aí eu consegui trabalhar com ele 2 dias, em troca de 50 euros. E ele pagava o almoço, pagou o almoço dos 2 dias e me pagou esses 2 dias aí, 50 euros. E foi o que. Era assim que eu tava conseguindo me virar. Além disso, eu fiz também 2 dias de serviço de limpeza pesada para um restaurante mexicano. E é perrengue, tá? É perrengue. Eu não tava no luxo. Eu tava na dificuldade mesmo, mas encarando, porque era o meu sonho, eu queria fazer o mestrado, eu queria fazer aquele curso e eu ainda quero voltar para terminá-lo. E então eu estava estudando sobre marketing digital para ver se eu conseguia, né, alguma coisa com a internet, porque já estava um mercado muito grande. Mas acabou que, como eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, eu não consegui me dedicar ao mercado digital. Eu não consegui nem produzir infoproduto, eu não consegui nem aparecer, né, no Instagram, eu não conseguia ter essa constância, porque a minha carga horária da faculdade era grande, a quantidade de coisa que eu tinha que estudar e entregar era muito grande. Então, eu tava só aprendendo, eu não tava aplicando. Além disso, também eu conheci uma outra mentora e comprei alguns cursos dela de como criar sua própria escola digital e tudo mais. E fui tentando fazer isso sozinha, mas é muita coisa para uma pessoa só. Lembrando, eu estava em outro país, sozinha, né? Entre aspas, desamparada, porque eu sabia que eu tinha onde dormir, porque já estava pago, mas eu não tinha certeza se eu teria o que comer, sabe? É esse nível. Mesmo tendo parentes lá em Portugal, eu sabia que eu não poderia contar,
sabe? Porque cada um tava vivendo a sua vida, cada um, né, tinha um propósito. E, tipo, mesmo aqui perto um do outro, a gente nunca foi muito assim, né? De contar os problemas um pro outro e de poder saber que vai tá lá quando precisar. Isso pra mim é só minha mãe e minha tia e ponto, acabou. O resto é só família, só de sangue. Enfim. E aí, com toda essa dificuldade, acabou que dezembro acabaram as provas, janeiro acabou o semestre, e aí em janeiro eu voltei para o Brasil. No final de janeiro, eu já consegui um emprego como instrumentadora cirúrgica de um médico, né? Que eu pensei, poxa, já que eu, né, gostei tanto da área, deixa eu ver como é que vai ser realmente na prática. Porque eu já sabia a área do inglês, então eu queria exercer a instrumentação, que eu gostava muito. E em fevereiro eu me matriculei numa pós em tradução, EAD, porque eu já estava, né, trabalhando, comecei a trabalhar em janeiro e falei, poxa, então agora eu vou pagar minha pós. Vou fazer essa pós esse ano, porque aí quando eu terminar o mestrado eu vou ter a licenciatura, a pós e o mestrado. E aí, né, vou ter a carreira completa, entre aspas, assim, a carreira acadêmica completa. E fiquei uma boa parte do ano de 2024 trabalhando com instrumentação cirúrgica, me realizando muito, gostei muito, muito, muito da área. Achava incrível cada cirurgia, cada procedimento. Era um médico de uma especialidade só, mas assim, cada procedimento, cada cirurgia era diferente da outra, porque eram pacientes diferentes, eram casos diferentes. Então eu gostava muito. Atendia com ele na clínica, atendia com ele no consultório e também na mesa de cirurgia. Então eu não ficava ali só por conta de entrar na cirurgia e sair, como tem muitos circulantes que trabalham em hospital que fazem isso. Então eu conseguia acompanhar tudo, o processo todo. Eu via o paciente entrando no consultório, escutava a história dele, escutava, né, desde o início da história até o final, a recuperação, o resultado do paciente, e isso foi incrível para mim. Eu adorei muito essa experiência, gostei muito, 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 muito. Foi muito além do que eu esperava da área da saúde, da outra experiência que eu já tinha tido. Enfim. Depois que eu saí, né, desse emprego, eu voltei para a área da educação, até porque desde que eu tinha me formado, eu só tinha trabalhado online, né, com o ensino do inglês. Então eu fui para uma escola particular que estava, né, com uma vaga aberta. Eu fui lá, participei do processo seletivo e tal, passei e comecei a trabalhar no final do segundo semestre, quase no final do ano mesmo. E trabalhei nessa escola particular até o final do ano. E um pouco depois que eu entrei nessa escola particular, eu consegui também participar de uma designação do Estado. Até então, eu não tinha tido nenhuma experiência com o ensino público, porque eu estudei a vida toda em escola particular e no meu estágio eu não consegui fazer nada na escola pública, porque a faculdade que eu escolhi para fazer a letras não tinha convênio nenhum com nenhuma escola estadual da rede pública, né, da minha região. Eu só conseguiria fazer o contrato, né, de estágio com a escola particular, que era mais fácil. A parte do público era mais difícil, eu perderia o semestre, digamos assim, só esperando ser aprovado. Então eu optei por não fazer nada, nenhuma parte do meu estágio na rede pública. Então eu participei dessa designação do Estado, consegui o cargo e eu fiquei com uma escola estadual na parte da manhã e trabalhando na escola particular à tarde e com alguns dos meus alunos já particulares na parte da noite. Então eu estava com a jornada tripla. E foi assim até o final do ano.
Aí esse ano, no mês de janeiro, né, no início do ano, eu já com a experiência na escola particular, no ensino fundamental, pensei, por que não fazer a pedagogia, já que eu tenho recebido muito mais propostas de trabalhar com ensino fundamental 1 e infantil do que ensino médio. Então eu iniciei a pedagogia, que eu já tinha finalizado. Eu finalizei após, né, no final de 2024. Então agora no início de 2025 eu iniciei a pedagogia como segunda licenciatura. Ainda tô, né, nela. Tô terminando. Acho que no meio do ano que vem eu formo. Enfim. Só que eu tive algumas questões, eu tive alguns problemas emocionais. E, enfim, ainda não vou expor muito isso em vídeo, mas tô falando de carreira, né, acadêmica e profissional. Como eu tô há muito tempo dando aula, tive essa experiência na área da saúde, que já era, né, algo que eu já tinha estudado há mais tempo, e eu sempre tive interesse em todas as outras áreas do conhecimento. Eu fiquei com a sensação de que eu estava muito apegada à área da educação, ao ensino do inglês, e que eu poderia estar perdendo oportunidades de trabalho melhores, mais estáveis, em outras áreas do que não o ensino de inglês. Porque eu estava extremamente sobrecarregada, com 3 períodos, manhã, tarde e noite preenchidos, e eu não estava conseguindo nem 2 salários mínimos como professora. Então, comecei a ficar muito frustrada, comecei a ficar muito com isso na cabeça, e a quantidade de aulas, a quantidade de turmas, a quantidade de alunos que eu estava tendo por dia, porque o pedagogo é uma coisa, o pedagogo tem uma turma, no máximo 2, quando é ensino fundamental 2. O pedagogo tem aquela turma e tal. É difícil controlar uma turma de 35 alunos, mas é muito mais difícil você ter 30 turmas de 35 alunos para você entrar e sair em 50 minutos. Não dá para você ter uma qualidade de aula desse jeito, dessa quantidade de turmas, dessa quantidade de alunos dentro da turma, né? E essa cobrança por resultado estava muito forte. Então, eu comecei a pensar em o que eu estava perdendo por estar muito apegada a esse âmbito escolar. E aí eu tentei pensar em outras coisas para poder fazer além do que eu já estava fazendo. Pensei em qual área que eu poderia me desenvolver ou em qual área eu poderia, né, ter o que eu estava desejando, que era uma estabilidade financeira e uma flexibilidade para, ao mesmo tempo, sabendo que eu tenho aquela segurança daquele emprego que vai me dar o mínimo do mínimo possível, o mínimo de dignidade, o mínimo de salário para sobreviver, né, fazer minhas coisas e ainda poder fazer com prazer o que eu gosto de fazer, que é as aulas de inglês. E me deparei com o curso de contabilidade na Fundação Bradesco, um curso de contabilidade empresarial. Eu fiz esse curso, na verdade não foi esse ano, já tem bastante tempo que eu fiz esse curso de contabilidade empresarial e eu tinha gostado muito. Foi na época que eu estava na agência que eu fiz esse curso, porque eu comecei a mexer muito com a parte financeira e eu não podia contar com a contabilidade todas as vezes. Então eu fiz esse curso de contabilidade empresarial pela Fundação Bradesco, que foi ótimo, foi incrível, eu gostei muito. E quando eu fui entrar na Fundação Bradesco para ver outros cursos, eu lembrei desse curso, eu vi lá que tinha, né, meu certificado lá, eu falei, pô, por que não? Já que eu gostei tanto, por que não experimentar? Porque eu tinha até pensado, como eu vou ser dona da minha própria empresa, quem sabe eu não faço uma administração da vida e tudo mais. Mas eu acho que a administração não tem muito a ver comigo. Eu, claro, né, vou administrar minha empresa assim que eu
puder, que eu puder voltar com a minha empresa, né? Que eu puder reativar a minha empresa. Mas eu achei que a administração não seria a melhor escolha para mim. Então, o Senac abriu vagas de cursos técnicos EAD gratuitos e eu consegui uma vaga e entrei, né, agora no segundo semestre, no mês de junho, e começaram as aulas em julho, no técnico de contabilidade. E tô gostando muito, muito mais do que eu achei que eu gostaria. Gostando muito do técnico de contabilidade. O curso que eu tinha feito da contabilidade empresarial já me deu uma base muito grande de conhecimento. Então, assim, até então tem sido muito prazeroso aprender essas novas coisas, essa nova área. E eu gosto muito disso. Eu sempre vou continuar estudando. Eu digo que eu não aprendo só com a vida, né? Eu sempre procuro aprender com pessoas, com experiências, com tudo ao meu redor. E eu não deixo passar nenhuma oportunidade. Eu vejo um curso, eu tô fazendo. E fora todos os outros cursos na internet que eu já comprei, né? Na época que eu tava fazendo após, eu comprei um curso de tradução de uma outra profissional. Quando eu tava fazendo o curso de marketing digital, comprei outros cursos da área também. Então, assim, eu sou muito curiosa. Eu boto uma coisa na cabeça, eu faço curso para poder aprender. Então, tô fazendo, né, o curso técnico de contabilidade e, ao mesmo tempo, eu ainda tô na pedagogia, que ainda tá em andamento, né? Ainda tenho matérias em aberto. Gosto muito da área, gosto muito da pedagogia. Tenho um olhar mais apurado agora, né? Sabendo um pouco mais da pedagogia, porque antes eu tinha só mais a ideia da letras, mas a pedagogia tem me trazido um olhar um pouco mais sensível, né, para a área da educação. E junto com a pedagogia, eu já fiz duas especializações. Na hora que eu comprei o curso, né, de pedagogia, me deram dois cursos livres. Então, eu fiz alfabetização e letramento e fiz coordenação pedagógica e direção escolar, alguma coisa assim. E dentro do curso de alfabetização e letramento, falou muito sobre o funcionamento do cérebro, como que a gente aprende, como que é o processo de aprendizagem do ser humano. E essa área da neuroeducação me despertou um interesse muito grande. Então, além da pedagogia, eu estou pesquisando muito sobre a área da neuroeducação. Eu tenho feito muito. Eu tenho produzido muito conteúdo sobre a neuroeducação, né? Eu estou esperando a minha licenciatura, a minha segunda licenciatura de pedagogia, né, acabar para eu poder iniciar a pós em neuroeducação. Então, acho que é no meio do ano que vem que acaba. No meio do ano que vem eu já tenho, né, o que fazer. Outro curso para fazer, enfim. E pesquisando muito sobre a neuroeducação, eu tenho criado muito infoproduto, tenho criado muito vídeo legal, tenho tido muita ideia de vídeo, eu tenho visto o ensino-aprendizagem de uma outra maneira, eu tenho visto não só a área da educação de uma outra maneira, mas também todas as outras áreas de outra maneira. Por entender, por começar a saber assim, como que o cérebro funciona. Isso tá sendo incrível. Tenho me descoberto muito. Igual eu falei, eu pego um pedacinho de cada área. Pra mim, não adianta. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de aprender. Isso é parte também, né, da minha integralidade e da minha diversidade, né, digamos assim. Que sempre fui curiosa, sempre fiz muita pergunta e tal. Então, eu tô sempre fazendo curso. E isso nunca passa batido. Eu sempre aplico em alguma área da minha vida. Então, só para atualizar, né, contar um pouquinho da minha história, de como que eu vim parar aqui. E eu tenho alguns projetos para poder falar um pouco mais sobre a educação, sobre a neuroeducação, sobre a pedagogia,
sobre o inglês também, né? Sobre o segundo idioma. No momento, meu canal do YouTube tá mais pra. Eu não digo um diário, mas um projeto pessoal, porque foi uma sugestão da minha psicóloga para que eu conseguisse começar a quebrar essas barreiras, essas limitações que eu tenho com a exposição digital, para ter esse canal como um diário de evolução, para ver que a cada vídeo eu consigo me desenvolver melhor, eu consigo produzir mais coisas, eu consigo editar melhor. Então, isso está sendo muito bom também. Isso está sendo muito aliviante, sabe? Tá tirando um peso das minhas costas, um pouquinho de cada vez. Igual eu falei, por causa dessa trava de exposição digital. Então, esse canal vai crescer, vai ter muitas áreas. Eu, né, tenho trazido aqui para vocês um pouco de mim a cada vez. Eu não me sinto muito confortável para, igual eu falei, expor o meu dia a dia, expor a minha vida, até porque eu tenho uma vida a dois. O meu marido é super low profile, não gosta de se expor, então não consigo gravar, tipo assim, dia a dia, vlog, essas coisas, por causa dele, de estar com ele, né, no dia a dia, que eu não sou sozinha. Mas que esse canal seja, né, um canal leve, que seja um canal de conexão, que vocês consigam entender um pouco mais de mim como profissional, que vocês consigam me ver um pouco mais como pessoa. No tempo certo, eu vou me abrindo de outros lados, né? Igual a flor que vai desabrochando, em qualquer metáfora que você conseguir pensar. E espero que minha psicóloga veja meus vídeos e fique orgulhosa. Um beijo. E é isso. Um pouquinho de cada vez a gente vai se abrindo, a gente vai se conectando. Eu vou abrindo mais os braços para vocês e eu espero que vocês também me recebam cada vez mais de braços abertos. Por enquanto, igual eu falei, esse é um canal de reflexão, de abertura, de conexão. Então, se você quer uma companhia durante um dia, quero lavar a louça, quero passar pano na casa, coloque esse vídeo para rodar, manda para alguém para fazer a mesma coisa, para poder ajudar a gente com a visualização, né? É sempre bom. O YouTube recomenda para mais pessoas e no momento certo, né? Eu espero que os projetos que eu tenho para realizar consigam ter uma visibilidade maior e a gente já consiga, né, se conhecer melhor e se conectar melhor por meio desses vídeos iniciais. Então, no momento, era isso que eu tinha para trazer, para falar um pouco sobre essa trajetória, né? Essa é a minha história, uma jornada, né, de voltas, reviravoltas, mas que acabou me trazendo exatamente para onde eu deveria estar. Essa jornada me ensinou que não tem problema recomeçar e que a nossa maior força vem das nossas experiências mais diversas, né? Dá para perceber que eu já passei por muita coisa. Por favor, não entendam que eu estou me vitimizando em momento algum nesse vídeo. Eu estou apenas compartilhando com vocês algumas das minhas experiências de vida, tá? Não tô pedindo nada, não tô me fazendo de vítima de nada. Pelo amor de Deus, isso é um momento de conexão. É uma abertura que eu tô dando para vocês, para que vocês me entendam e me vejam um pouquinho mais a cada vez, tá? E eu também gostaria de saber, é claro, né? Qual que é a sua história? Você já se sentiu perdido na carreira? Ou nos estudos? Me conta aqui nos comentários. Eu vou adorar ler e responder cada um.
Se você se conectou com a minha jornada, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos e ativar o sininho. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.